Olá, meus queridos jovens, estamos de volta no canal mais abençoado do YouTube. E hoje vamos estudar a lição de número 7, Construindo Tudo para a Minha Glória. E como subsídio eu quero deixar para vocês que há 3 elementos que é abominável aos olhos do Senhor, que Deus reprova: o orgulho, a soberba e o egocentrismo ou o egoísmo, né? São 3 sentimentos, 3 elementos que Deus reprova. E ao discorrer dessa lição, nós vamos estudar sobre o homem orgulhoso, né? Sobre aquele que é soberbo, sobre aquele que é egoísta. O texto principal da nossa lição está em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Resumo da lição: tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. E não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. A nossa leitura bíblica em classe, né, ou texto bíblico da nossa lição, está em Daniel, capítulo 4, versículo 28 ao 34. O nosso exímio pastor Alexandre Coelho, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, um homem que se tornou grande. Segundo, os avisos de Deus. E terceiro e último tópico, o preço do orgulho. Começando aqui a nossa lição, na introdução, né, nós vemos que Deus, na sua soberania, Ele honra pessoas, né, dando a elas domínios, recursos e inteligência, esperando que essas venham a reconhecer Ele como Deus. Mas, infelizmente, né, muitas pessoas são tentadas a acreditar que tudo que eles fazem, que tudo que eles conseguem, foram pela sua própria inteligência, pelos seus próprios esforços, pela sua própria mão, né? Levando eles assim a se orgulhar de si mesmo. Porém, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós reconheçamos que tudo que nós temos, que tudo que somos, que tudo que fazemos é porque Ele nos dá condições, nos dá inteligência e que nós somos dependentes dEle. Então o orgulho impede essas pessoas de reconhecer que foi Deus que tudo ofereceu. Tá? Todavia, todo orgulho será julgado no devido tempo pelo Todo-Poderoso. E é o que nós vamos, né, estudarmos nessa lição. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui um homem que se tornou grande. No subponto do primeiro tópico, um homem a quem Deus honrou. Então, quem foi esse homem? O nome dele é Nabucodonosor, né, que significa Nebo. O significado de Nebo: proteja a minha fronteira. Tá? Esse é o significado. É um nome usado por 4 reis, ou seja, era um título dado aos reis, né, da Babilônia, né, esse título chamado de Nabucodonosor. E acreditamos, ou acreditam os estudiosos, que esse foi o segundo, né, Nabucodonosor II, que aqui nós vamos estudar nessa lição. Ele era filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Assíria. Nabucodonosor se tornou rei e teve grande protagonismo no cerco e destruição de Jerusalém, onde ele levou Daniel e seus 3 amigos cativos para a Babilônia, né, nessa leva, para que esse jovem fosse, né, fosse aperfeiçoado na língua dos babilônicos e que eles fossem preparados para estar perante o rei no palácio e ajudar o rei, né, nas soluções de problema, por ter visto que Daniel e seus 3 amigos eram jovens de sangue real e que eram inteligentes. Então eles foram preparados por Nabucodonosor para ajudá-lo na administração do reino. Tá? E Daniel, então, ele
dá a seguinte informação sobre o rei Nabucodonosor, né? Tu é o rei e és rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e poder e a força e a majestade. Daniel 2:37. Então, essa é a descrição desse grande rei, né, do Império Babilônico. No nosso segundo subponto do primeiro tópico, nós temos o primeiro aviso, né? Então, Deus dá o primeiro aviso a esse grande rei, a esse grande monarca, né, que se tornou grande, tá? Um homem a quem Deus honrou. Então, Deus dá o primeiro aviso e esse rei, ele tem um sonho. O sonho, Deus dá esse sonho a Nabucodonosor como aviso. E nesse sonho, Deus mostra a esse grande rei uma grande estátua e que tinha 3 elementos principais. Essa estátua era construída por 3 elementos. Quais eram ele? Era o ferro, o ouro, a prata e o barro. 3 elementos, né? Ferro, ouro, prata e barro. E esses elementos representavam diversos reinos que seriam conhecidos ao longo da história e todos teriam a sua sucessão e seu declínio. Então Deus dá esse sonho a Nabucodonosor para mostrar que ele devia reconhecer que tudo que ele fez, ele foi um grande rei e, além disso, grande administrador e arquiteto, grande engenheiro. Ele fez uma rua suspensa para que se desse a procissão em adoração ao deus da Babilônia, Marduk, uma rua suspensa, e fez jardim suspenso, as 7 maravilhas do mundo antigo. E para que ele não se orgulhasse, para que ele não se achasse que era ele que estava, né, sendo bem sucedido pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio conhecimento. Então Deus dá um sonho. E nesse sonho apresenta uma estátua com esses elementos, 4 elementos: ferro, ouro, prata e barro. E chama Daniel, chama os seus súditos, seus adivinhos, e eles não conseguem traduzir o sonho, interpretar o sonho para o rei. Então chama-se Daniel, que tinha um espírito excelente, o espírito de Deus, e o qual ele tinha trazido de Jerusalém. E Daniel então dá essa interpretação desse sonho para ele, dizendo para o rei que haveria após ele, embora o seu reinado ser muito grande, né, que representava o ouro, né, a cabeça de ouro, mas que ele também era temporário e que após ele surgiria, né, reinos menores, com menor poder, mas que teria a sua ascensão e também o seu declínio. E Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus acima dos deuses da Babilônia, após Daniel interpretar esse sonho. Então houve esse reconhecimento. Porém, passou-se os anos e vem o segundo aviso de Deus ao rei da Babilônia. A Bíblia diz que a Bíblia não diz quanto tempo passou após o sonho de Nabucodonosor, da revelação do significado por Daniel. Mas nos diz que Nabucodonosor, ele fez uma estátua. Agora, embora Daniel tenha avisado Nabucodonosor, Deus tem dado aquele sonho para ele não se orgulhar, mas agora esqueceu-se, passou-se os anos e agora ele faz uma estátua, né? Essa estátua, ela está certamente, né, retratando o sonho que ele teve. E ele fez justamente, né, a estátua tudo de ouro, porque ele representava, né, a cabeça de ouro da estátua a qual ele teve o sonho, que foi revelado por Daniel, interpretado por Daniel. E agora ele faz uma grande estátua, uma enorme estátua, toda de ouro, e ele declara, ele faz um decreto que todos os povos, né, sem exceção de ninguém, deveria se dobrar e adorar aquela estátua como sendo um Deus. E certamente representando a tua pessoa. Porém, havia 3 jovens que eram amigos de Daniel, que foi deportado junto com Daniel para a Babilônia, que não se dobrou. E
alguém do reino entregou o jovem e disse: olha, ó rei, os 3 jovens não fizeram caso do seu decreto. E ele deu uma segunda chance para aquele jovem, por ser jovem inteligente e que era amigo de Daniel. E o jovem disse a ele: olha, nós não dobraremos perante a sua estátua, tá? E nós queremos que ele, o Deus do céu, pode nos livrar. Mas se nos livrar, assim mesmo nós não dobraremos diante da sua estátua. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou os seus servos, os seus súditos, jogar aquele jovem na fornalha. E antes que eles jogassem, que ele chegasse perto, quando eles jogaram o jovem na fornalha, eles caíram mortos pela grande caloria que havia naquela fornalha. E quando Nabucodonosor, lá do seu terraço, lá do seu palácio, que estava acima, ele olha para dentro da fornalha e vê 3 jovens andando, passeando, e o fogo não tinha poder sobre eles. E ele também viu uma 4ª pessoa, que tinha aspecto sobrenatural como um Deus. Então ele reconheceu, né, e mandou que tirasse o jovem para fora. Nem o seu chapéu, nem suas roupas tinha cheiro de fogo. Então agora ele reconhece, né? Nabucodonosor reconhece que realmente aquele era um segundo aviso do Senhor para ele. E após tirar os jovens hebreus do fogo, fez um decreto ordenando que todas as pessoas adorassem o Deus dos hebreus. Olha aí, né? Mais um aviso de Deus. Esse agora era o segundo aviso do Senhor a Nabucodonosor, que ele desse um basta nesse orgulho, achando que ele era o cara, né? Que ele era o tal, mas que acima dele tinha um Deus todo-poderoso que estava permitindo, né, toda aquela rompança, todo aquele progresso no seu reino. Então ele dá o segundo aviso, Deus dá o segundo aviso ao rei Nabucodonosor. Tá? Agora avançando para o nosso segundo tópico, os avisos de Deus. Tá? Continua os avisos de Deus. O terceiro aviso, não tendo esquecido já do primeiro e do segundo, então Deus dá um terceiro, porque Deus nunca trata com o ser humano sem antes avisá-lo, né? Deus fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né? E fala com o homem na sua cama dormindo, para livrá-lo do juízo que ele vai entrar com ele se ele não se converter. Tá? Então, no primeiro subponto, segundo tópico, o terceiro aviso. Após o episódio com os 3 hebreus, o rei teve um novo sonho, interpretado pelo profeta, novamente, o profeta Daniel, e dessa vez ele se lembra do sonho, mas não consegue interpretá-lo. E aí o sonho que Nabucodonosor teve foi de uma árvore, né? Muito forte, muito frondosa, e que dava até o céu, de tão exuberante, tão grande que eram essas árvores. E que ela dava fruto em abundância e que suas folhas não faltavam. Era o tempo todo frondosa. E toda a gente dependia dessa árvore, se alimentava dessa árvore, né? E se abrigava nessa árvore, até os animais e as aves do céu. E o rei fica intrigado com esse sonho. Então, ele também via um vigia que descia do céu, um santo que descia do céu, né? E que mandava agora derrubar essa árvore, cortar essa árvore, porém que deixasse na terra só o tronco e as raízes. E isso intrigou o rei, né, babilônico, e ele manda que Daniel vem para interpretar, para revelar esse sonho. Então Daniel vem e começa, né, através do poder de Deus, da revelação divina, a revelar dizendo: olha, ó rei, você é essa grande árvore, essa árvore frondosa, é o seu reino que cresceu, né, que se tornou grande e domina toda a terra. Então essa árvore representa você. Você é o grande rei, certo? Todas as nações, todas as pessoas, até os animais, dependem, né, do seu reinado. E você é essa grande árvore. Porém,
por causa do seu orgulho, né? Se você não se retratar, né? Se você não reconhecer dos seus pecados, retratar dos seus pecados e ser misericordioso para com os pobres, o seu reino vai ser cortado. E você vai ser mudado, tá? Você vai vir o devido castigo sobre a sua vida. No terceiro tópico, nosso último tópico, nós temos aqui o preço do orgulho. Então, estava ainda Nabucodonosor no seu palácio, todo galboso, e ele começou a se gabar de si mesmo, dizendo, não fui eu que fiz, né? Todas essas maravilhas, né, para a minha magnificência, o jardim suspenso, as 7 maravilhas desse mundo, certo? A rua suspensa para adorar o Deus Marduk. Não, por acaso não foi eu, o grande rei, com o meu próprio poder, com a minha própria inteligência, para a minha magnificência? Antes que ele terminasse de falar, então o julgamento veio sobre ele. Aqui no terceiro ponto nós vemos o preço do orgulho, desse orgulho de Nabucodonosor. O julgamento divino. O rei sequer terminou o que estava dizendo quando uma voz vinda do céu declarou que naquele momento o rei seria julgado e passou de ti o reino. Olha aí, foi o primeiro transplante de coração que foi feito aqui na terra. Deus pôs um coração de animal no rei, no lugar do coração de homem. E Nabucodonosor foi transformado, né? Houve a primeira aí, vamos dizer, né? A involução, né? Há uma regressão, né? Em Nabucodonosor, e ele se torna um animal. E o seu coração foi também transplantado, né, em um coração de animal. E ele ficou um animal esquisito, certo? Era corpo de animal, mas rosto de homem, tá? Cabeça de homem. E ele ficou ali no relento, pastando junto com os bois, e até que cresceu, vinha orvalho, chuva sobre ele, até que cresceu pelo sobre ele. Esse pelo era como aquelas penugem da avestruz, tá? E ele ficou um animal muito esquisito, que as pessoas, né, tinham até medo de olhar para ele. E ele passou por 7 tempos, 7 anos. E aí Deus teve misericórdia. Nós vemos aqui, né, no segundo ponto, nada é para a nossa glória. Isso tudo aconteceu, teve 3 avisos da parte de Deus. Nabucodonosor não se deu por conta e continuou achando, até chegar ao ponto de ele dizer que era ele, né, o grande. Que tudo aquilo que aconteceu foi porque ele era inteligente, que ele era o cara. Então nada, né, é para a nossa glória. Nós temos que reconhecer que tudo que fazemos, se nós somos pregadores da palavra de Deus, com sucesso, né, com prodígios, se nós somos grandes, exímios ensinador, se nós somos cantores, temos uma voz, né, que é aplaudido por todo, nós não devemos trazer a glória para nós. O mérito é nosso, mas a glória é de Deus. A honra é para nós, mas a glória é de Deus. Nós temos que ver que tudo isso é para a glória de Deus. Grandes pregadores, grandes cantores, grandes ensinadores, hoje estão caídos. Por quê? Porque o orgulho e a soberba tomou conta do seu coração. Eles achavam que agora era eles, não precisavam mais de Deus. E começaram agora a exaltar a si próprio. Não dava mais glória a Deus. Aí veio o adultério só para acabar de quebrar essas pessoas. Estão caídas e nunca mais. E muitos que não se arrependeram não voltaram mais a ser o que era por causa do orgulho. É o que aconteceu com Nabucodonosor, tá? Mas Deus tem de misericórdia de nós. Se nós arrependermos dos nossos pecados, se nós retratarmos, Deus vai ter misericórdia e nos vai voltar, né, a nós sermos o que nós éramos antes. Como ele fez com Davi, que se arrependeu, né? E outros, né, patriarca, outros homens de Deus, que Deus teve misericórdia, como Sansão, né, que na última hora se arrependeu e Deus devolveu a sua força novamente, tá? Então Deus tem de misericórdia. E passado esses 7 anos, novamente, né, diz que Nabucodonosor olhou para o céu e foi recobrado a sua memória, novamente colocado nele um coração de homem,
E agora ele não mais se orgulhava, dizendo, olha, essa grande Babilônia foi eu que fiz, olha as 7 maravilhas desse mundo, o jardim suspenso, a rua feita também suspensa, é algo aqui impensável como esse rei conseguiu arquitetar tudo isso em um mundo que não tinha os recursos, né, a tecnologia que nós temos hoje. Mas Deus deu condições para ele, tá? Honrou ele. E agora Deus tem misericórdia e agora ele recobre a sua mente, é voltado novamente a ser homem novamente, e ele então reconhece, ele arrepende dos seus pecados e reconhece que o Deus de Daniel é o Deus sobre todos os deuses. E uma vez ele reconhecendo, então é recobrado a sua memória e ele volta a reinar novamente, a ter paz novamente, a ter alegria, certo? Então, uma vez recuperado a sua razão, ele conseguiu entender que o Eterno pode humilhar aos que andam em soberba. Daniel 4:37. E para encerrar aqui nós estamos falando sobre o orgulho, né? Nós temos cuidado para não sermos orgulhosos, soberbo e nem egoísta, porque esse sentimento esse sentimento brotou no coração de um espírito, né, que foi criado por Deus, que foi criado no céu por Deus, mas criou esse sentimento e ele foi soberbo, foi orgulhoso e pecou contra Deus. E foi taxado e dado a ele uns nomes piores que tem sobre a terra, de Satanás, a antiga serpente, tá? O diabo, o pai da mentira. Vários nomes pejorativos foi dado a Satanás por causa do seu orgulho. E ele foi lançado da glória, tá? Porque ele não se arrependeu. Mas aqui, Nabucodonosor teve um final feliz porque ele se arrependeu. Conclusão da nossa lição. Quando olhamos para as coisas que temos à nossa volta, podemos ser tentados, de alguma forma, a imaginar que nossos méritos, talentos e esforços foram suficientes para nos proporcionar tais conquistas. Entretanto, Nabucodonosor nos mostra que esse é um pensamento injusto e perigoso, pois tudo o que temos vem de Deus. Também vimos que nada escapa do controle de Deus, por mais que alguém acredite ser autossuficiente. Então aqui fica um conselho da palavra de Deus para a sua vida. Você que tem esse orgulho no coração, por gentileza, arrependa dos seus pecados. Não seja soberbo, não seja egoísta, egocentrista, tá? Mas atribui a glória a Deus, seja humilde. A humildade precede a honra. Tá? Se você for uma pessoa humilde, você vai ser honrado e exaltado por Deus. Terminamos mais uma vez aqui a nossa lição, a lição de número 7. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Não esqueça de dar o like, de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, tá? Para que as pessoas possam, né, escutarem e verem e ouvirem a palavra de Deus. Deus abençoe, um beijão no coração de cada um. Bye, bye, até o próximo vídeo, galera!